Definiu. E agora, como fica o Brasil nessa história de eleições americanas? Isso e mais agora no nosso Morning Call. 6/11/2024. Seja bem-vindo, muito bom dia. Por aqui, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Bom, então sim, né? Não acabou ainda a contagem de votos, mas já está definida a eleição nos Estados Unidos. Vencedor, então, os republicanos, Donald Trump. E isso ocorreu, na verdade, né, por conta dos tais swing states, né, que todo mundo cansou de ouvir agora nessa reta final. Então, determinou a vitória para os republicanos, a virada ali no estado de Wisconsin e também no estado da Pensilvânia. Então, acabou formando ali 277 delegados. Foi vitorioso, então, Donald Trump. E aí, já antes da gente entrar até praticamente na parte dos Morning Call mesmo dos dados, tem vários indicadores que estão aí disparados hoje. Um deles, o dólar, vai bater aqui no Brasil, tá? Vai, com certeza. Bitcoin ontem também já apontava altas muito grandes. Ontem Bitcoin, isso eu vendo enquanto eu assistia a própria o acompanhamento, né, da apuração. Bitcoin já batia 75 mil dólares por unidade. E temos então, se a gente for olhar, essa matéria está no site da Infomoney, que de fato é uma empresa do Grupo XP, e existem algumas ideias já do que pode se beneficiar ou não. Bom, claro, né, a gente vai ter agora, nesse momento, talvez, isso agora é uma opinião minha, tá? Um curto espaço de um pouco mais de dificuldades, porque o Trump deve partir para uma política mais nacionalista, de protecionismo, então isso deve fortalecer o dólar e prejudicar um pouco os emergentes, não o Brasil como um todo. Esqueçam qualquer viés político, estamos falando de coisa prática. Então, isso deve prejudicar os emergentes num curto prazo, mas, complementando a minha opinião, eu acredito que para o longo prazo isso é mais benéfico para o Brasil. E aí, voltando aqui aos termos da matéria, né? Vamos aqui falar, por exemplo, setores como Petrobras, né, devem se beneficiar, tá? Estímulo fiscal, setor energético, etc., está acontecendo. Empresas latino-americanas, como por exemplo Renner, Magazine Luiza, o setor de aviação, devem ser pressionadas porque possuem dívidas também em dólar, então isso deve complicar as coisas. Agora, a parte do agronegócio brasileiro deve ir bastante bem. O setor de mineração e aço também deve ter um bom desempenho agora, principalmente no curto prazo. Então a gente está falando ali. Eu não vou citar tickers de ações, tá? Vou falar que é empresa, né? Isso porque não tem nada a ver com uma recomendação de compra. Mas Gerdau, Braskem, SLC Agrícola, Brasil Agro. Então são algumas empresas que estão sendo assim apontadas como talvez uma boa opção. Outra, o setor de carnes, JBS, Petrobras, Itaú Unibanco, Walmart do México. Existem várias empresas que estão dentro ali daquele que podem se beneficiar pelo fortalecimento de exportações da economia americana, tá? Então é isso. Bom, vamos lá. Cenário macro, então, né? Seguindo aqui com o nosso Morning Call, talvez hoje fique um pouco mais extenso. Na França, então, a produção industrial registrou contração no mês de setembro. Reino Unido também ficou com. Também não. Reino Unido ficou com PMI composto de 51,8 pontos. Isso quer dizer
expansão, ok? Saiu daquela banda contracionista, né, que é abaixo de 50. Nos Estados Unidos, a balança comercial teve um déficit de 84 bilhões em setembro. Isso no início da contagem dos votos, né? Estava ali, quando estava sendo a feitura desse Morning Call, estava começando a contagem de votos nos Estados Unidos. No Brasil, houve a divulgação de dados econômicos relevantes, não houve. Os agentes do mercado demonstraram cautela, ficaram ali de pausa, todo mundo aguardando a decisão do Copom e o resultado das eleições dos Estados Unidos, como a gente já disse aqui. A expectativa aqui de alta da Selic é de 50 pontos base, isso é o que pelo menos o mercado espera, aumentando então a Selic para 11,25, saindo dos 10,75 atuais para 11,25, reforçando o compromisso do Banco Central com a inflação. Se isso acontecer, tá, a gente vai ter mais pressão ainda sobre ativos de renda variável no curto prazo, fundos imobiliários, ações, etc. Isso vai acontecer, tá bom? E, bom, segue pressionados então todas essas questões para que sejam aumentadas ou não as taxas Selic, são pressões de dólar, aceleração de inflação de alimentos, em decorrência de choques de oferta. Tá? Bolsas asiáticas, então, apresentam valorização na terça-feira passada, o índice subiu 0,85%, Hang Seng de Hong Kong também registrou alta forte de 2,14%, Xangai Composite lá na China 2,32%, Coreia do Sul se manteve estável, né? E na Índia houve alta também de 0,85%. Na Europa, os mercados ficaram mistos. A Alemanha subiu 0,57%, Reino Unido caiu 0,14%, na França registrou alta de 0,48% e na Espanha subiu 0,29%. O Eurostoxx, né, que representa o bloco ali, avançou 0,39%. Então, nos Estados Unidos, todos os movimentos de bolsa de ontem, né? Todo mundo naquela pausa, esperando aquele respiração funda para ver o que ia acontecer na eleição. Os Estados Unidos, o índice de Dow Jones subiu 1,2%, S&P 1,23%, Nasdaq 1,42%. Principal índice do Brasil, que é a Ibovespa, né, acabou tendo um dia de leve alta, poderia ter acompanhado as bolsas mundiais, principalmente as bolsas pares, que são as bolsas dos Estados Unidos, mas foi um dia de leve alta, 0,11%, 130.611 pontos. Destaques de alta de ontem: Pets 3,32, TOTS 3,73, maiores quedas: Carrefour 5,75 e TIM caiu 3,93. Bom, renda fixa então, né? Lá nos Estados Unidos, o T-Note 10, né? O título de 10 anos fechou em 4,31. Recuou, perdão, de 4,31 para 4,26, enquanto de 2 anos fechou em 4,19 estável, ok? Continua a precificação lá de a possibilidade de 0,25 no corte de juros lá nos Estados Unidos, na próxima reunião. E aqui no Brasil, então, a curva de juros, a famosa curva de juros, acabou mostrando uma leve acomodação. Títulos pré-indexados ao IPCA registraram quedas de até 6 pontos base, e houve também leilões de NTNB na terça-feira, com novas taxas altas, né? Os títulos com vencimento de 2027 foram colocados a uma taxa de IPCA mais 6,96, reforçando a percepção de risco dos agentes do mercado, tá? Então, título do governo pagando IPCA mais 7, me preocupa a recompra desse título, né? Então, enfim, é isso. Bom, hoje ficou mais longo, hein? Claro, né? Vou pedir aqui para você, se inscreve no canal para que você possa acompanhar de maneira efetiva, né? Receber ali as recomendações do YouTube. Compartilhe com seus amigos e hoje, então, no horário novo, às 18 horas, o nosso Radar FI, informativo diário,
de fundos imobiliários aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, até amanhã, forte abraço, tchau.